Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje nós tivemos um culto bem diferente, né? Esse Deus maravilhoso. Gostaria de pedir para que a igreja ficasse de pé, em reverência à leitura da palavra, agora que o irmão Albertinho vai abrir lá em Efésios, capítulo 4. É interessante que essa música falou muito no meu coração. Eu cresci espiritualmente ouvindo essa música há 20 anos atrás. No momento que eu aceitei a Jesus, foi um momento que marcou muito, né? Marca muito, né, a vida do cristão. E eu admirava muito o trabalho, o ministério e as canções do irmão Lázaro. Foi um grande homem de Deus, né? Um homem muito usado pelo Senhor e nos traz muitas lembranças, né? O perfume, a música, né, nos traz sensações muito agradáveis, nos remete ao passado, né? Pois bem, meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 32. Hoje nós vamos falar justamente baseado naquilo que o Senhor ministrou essa noite aqui, às irmãs, nas orações, os louvores que foram entoados ao Senhor. É interessante a forma como Deus trabalha, né? A irmã Kátia, né, orando pelas vidas que estão necessitando de uma ajuda, para aquelas pessoas que são usados, são canal, são instrumento do Espírito Santo, né? A irmã Rosa, né, profetizando aqui, clamando para que essa igreja possa continuar marchando em vigor, né, em fortalecimento, para que a gente possa pregar a palavra, fortalecer os irmãos. E a irmã Cássia, né, profetizando sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre esse ministério, sobre as vidas dos irmãos que já aceitaram a Jesus, que convivem no corpo de Cristo aqui dentro. E foi exatamente a palavra que o Senhor separou no meu coração e que eu vou ministrar essa noite. Mas eu vou dar uma reduzida nela, que nós só temos 30 minutos. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre a nova vida em Cristo. Porque por muitas das vezes, quando nós aceitamos a Jesus, nós damos uma parada logo após quando nós aceitamos a Ele. E essa parada faz toda a diferença para o ministério do corpo do Senhor. Porque quando você deixa de ser um organismo dinâmico, quando você deixa de exercer a sua função, todo o corpo reage contrário. Todo o corpo sofre quando você está adoentado. E eu gostaria aqui de trazer para os meus irmãos um assunto que é pouquíssimo falado dentro da igreja, sobre emoções, sobre o perdão, sobre decisões que nós temos que tomar em nossas vidas como cristãos. Pois bem, assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, como vocês viviam anteriormente, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês,
e a se revertir da nova natureza. Repetindo, se revertir da nova natureza, deixando para trás tudo aquilo que vivíamos, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Só lê esse versículo 6 rapidinho aqui, que ele vai ser a base da nossa pregação. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Diante. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. É assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Aleluia. Soberano, louvamos o teu nome, Senhor, por essa noite. Glorificamos o teu Santo Espírito por esse momento, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui esta noite, te adorando, glorificando e ouvindo a tua voz, para sermos pessoas melhores e fazer a tua vontade. No nome santo de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado, irmã Cátia. Meus irmãos, as emoções existem. Porque tem gente que quando se converte, as pessoas acham que tudo muda, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas não em relação à natureza humana. Não em relação às circunstâncias seculares. E por muitas das vezes, as pessoas que estão lá fora, quando olham para os cristãos, né? E quando vê um cristão abatido, triste, irado, ou alegre, até alegre, eu já contemplei isso, um crente estava tão alegre que um irmão que não era crente, irmão não, uma pessoa que não era crente estava condenando, julgando, falando mal dele por causa da alegria dele que era extravagante. As pessoas acham que quando uma pessoa aceita Jesus, uma pessoa tem que ficar quase robótica. E muitos acreditam nisso, principalmente dentro da igreja, que é lamentável. Muitos acham que crente não precisa ter emoções. A única emoção que o crente tem que ter é só a adoração. Só deve adorar a Deus, e ponto final. Como se nós fôssemos formatado, tirasse o software e trocasse para um celestial. A partir daquele momento nós seremos anjos. Não teremos mais emoções, não teremos mais lembranças passadas, não teremos mais nenhum tipo de discórdia, nós sempre aceitaremos tudo, baixaremos a nossa cabeça e viveremos sempre adorando ao Senhor. Essa palavra, meus irmãos, ela é meio assim complicada, porque tem muitas pessoas que se deixaram levar por essas emoções e se distanciaram da igreja. Porque outros irmãos, por achar que essa parte emocional não é relevante, deixou de amar o seu irmão, deixou de ter essa sensibilidade de notar uma necessidade de uma carência.
deixou de conversar e procurar entender a dificuldade que estava passando dentro da casa. Porque o irmão não pode ter uma emoção dentro da igreja. É perigoso. Mas eu gostaria de falar essa noite, pode sim ter, porque você é ser humano. A saúde mental não é a ausência de sofrimento emocional, é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. É diferente. Você nunca vai ficar sem ter uma emoção, mas você não pode deixar que aquela emoção te domine. E a Bíblia concorda com isso. Jesus sentiu tristeza. Lembra quando Lázaro morreu? Jesus chorou. Jesus sentiu angústia. Momentos antes de ele ser crucificado, Jesus suou sangue. Jesus sentiu ira. Não, aí é blasfêmia, né? Não é, irmão. Todo ser humano sente ira. Vocês sabiam disso? Não é pecado. O que você não pode deixar que a ira te domine. Mas Jesus nunca foi dominado pelas suas emoções. E Paulo, no versículo 17, está dizendo: não vivais mais como vivem os gentios. Ele descreve 4 problemas da velha natureza, que é um entendimento obscurecido. O que é o entendimento obscurecido? O entendimento da vaidade, da escuridão do mundo, daquilo que me agrada através dos olhos, daquilo que me dá prazer mediante aquilo que eu ouço. E aquilo eu sou sucumbido e sou direcionado pelas emoções que eu estou vendo, pelas emoções que eu estou ouvindo e pelas emoções da minha vaidade que está me levando a pecar. 2, distantes da vida de Deus. Nós, como cristãos, não podemos deixar essas emoções nos distanciar de termos uma vida na presença do Senhor. Simples, né? Mas olhemos para o lado. Era para essa igreja estar cheia. Era para ter um corpo diaconal aqui, vigorante. Era para ter uma juventude avivada. Era para ter mulheres de oração cheia da presença do Espírito Santo. Temos, mas de uma forma reduzida. Porque tem outros que estão procurando uma vida diferente daquela que se aproxima de Deus. Então não é tão simples quanto nós achávamos que seria. Vocês concordam? E a dureza do coração? É exatamente o entendimento dessas palavras que eu estou falando. É exatamente o entendimento da forma como você pega e absorve e transforma ela em memórias que vai gerar sentimento em você. Mediante dessa forma que você absorver o seu comportamento. Como é que você está administrando essa emoção a partir desse momento que eu coloquei um espelho na sua frente? Porque lembra que eu costumo falar sempre, pensamento gera uma emoção, que a emoção gera o comportamento. Eu estou gerando em você um pensamento agora. E mediante esse pensamento que você está nesse momento, vai gerar uma emoção. E é você que define o seu comportamento daqui em diante. Sempre foi assim. Então, a dureza do coração de muitos tem distanciado de vir para a casa do Senhor o adorá-lo. E entregues a impurezas também. Eu gostaria que vocês compreendessem que sempre quando eu falo desses 4 problemas aqui, é aqui a relação que Paulo trouxe para a igreja de Éfeso.
Mas nós temos o costume sempre de absorver para nós. Sempre a gente, rapaz, isso é para mim. Ou então, isso aqui é para o fulano de tal que não veio. Não, isso aqui. Calma, meu irmão. Vamos olhar o contexto aqui. Por isso que antes mesmo de eu comentar, antes mesmo de eu trazer a minha interpretação augustiana, eu li o que é verdade. Então, eu estou interpretando baseado naquilo que foi deixado para nós. Então, isso que eu estou colocando é baseado no que Paulo escreveu para a igreja. E como nós podemos contemplar, praticamente não mudou muita coisa. É interessante, né? E no versículo 23, lá fala: sede renovados no espírito da nossa mente, da vossa mente. E se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. É interessante isso, né? Isso me fez eu meditar muito. Me renovar no espírito, no entendimento da mente. Assim, são coisas separadas, basicamente. A mente é mais assim, questão de alma, né? O espírito é mais aquilo que é achegado ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Ou eu estou nas minhas, nos meus delírios aqui? E Paulo, meus irmãos, era um grande psicólogo. Formidável. Sou um grande admirador de Paulo, porque ele sempre procurou copiar Jesus em tudo. E Jesus era o mestre dos mestres, né? Jesus era o soberano, aquele a qual nós precisamos estudar de uma forma profunda em todos os aspectos e áreas profissional e humana. É interessante, meus irmãos, que Paulo aqui, ele traz para que nós possamos entender para que quando nós aceitarmos a Jesus, no momento que nós decidirmos, no momento que você decidiu, eu vou aceitar a Jesus. Então, a partir desse momento, eu serei chamado de cristão. Por quê? Eu serei cópia daquele a qual eu sirvo e sigo agora. Por isso que nós somos também chamados de servos, porque nós servimos a um Senhor. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós precisamos ser a cópia do seu Senhor. Então, para que nós possamos ser chamados, precisamos ter essa renovação do entendimento, para que o nosso espírito seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque fora isso, eu só serei convertido fisicamente, mas não terei o entendimento espiritual e a renovação mental. Então eu estarei dentro da igreja vivendo numa vida passada, cheio de pecado, tristezas, dores e sendo controlado pelas minhas emoções. Brigando com a minha esposa, traindo a esposa, brigando com os filhos, deixando divórcio, isso e aquilo. Pela renovação do entendimento no espírito que você não teve. E isso é essencial. A transformação emocional começa pela mente. Não é mudança de comportamento apenas, meus irmãos. Não é a conversão, que nós temos o termo de falar, né? Esse aí se converteu, porque ele estava no caminho do pecado, convergir, mudar de caminho. Agora ele está no caminho de Jesus, ele se converteu ao cristianismo. E não é somente o físico do irmão Augusto, mas é a renovação do entendimento. Eu me convergi, agora tudo muda. Tudo precisa ser diferente. É mudança de pensamento, reação, interpretação da vida. E não é do dia para a noite. Não é de momento
me converti, amanhã eu vou amanhecer crente. É interessante que eu até trouxe já esse breve testemunho para vocês, uma certa pregação minha, né, que quando eu aceitei a Jesus, alguns dias depois eu chorei muito, chamando a minha esposa, falando que eu não iria mais voltar para a igreja, porque eu não era digno, porque os meus pensamentos eram imundos, porque a minha vivência era pecaminosa, eu tinha muitos desejos sombrios, então eu não poderia estar no meio de santos, não podia, porque para mim, naquele momento, o meu entendimento é, no momento que eu aceitei a Jesus, tudo mudou. O que mudou, meus irmãos, foi a salvação para você. O que mudou foi a tua história. A partir daquele momento que você aceitou a Jesus, eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo que tu fez, esquece. Foi perdoado. Você, a partir desse momento, será uma nova criatura. Epa! Aí, então, tudo que é novo tem que ser zerado. É ruim. Vocês já pensaram nisso? Está zerado agora. O que é que eu preciso fazer? Consulte as Escrituras. Com o que eu devo conversar? Consulte as Escrituras. Como é que eu devo me invertir? Como é que eu devo agir? Consulte as Escrituras. Não é as pessoas, deve também, as pessoas sábias. Mas nada melhor, meus irmãos, do que você se aconselhar com o pastor e se aprofundar nas Escrituras, para que você possa entender de fato o propósito do Senhor para a tua vida e qual é o teu ministério. Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa, ter ministério não é somente quem pega no microfone, então quem é corpo de obreiro. Não, quem tem que ter ministério são todos da igreja. Todos da igreja precisam ter um ministério. E você tem um ministério. A diferença é que você ainda não procurou entender o seu ministério. Ou então entende e sabe, mas está fugindo dele. Igual o Jonas. Ministério de pregador. Ministério de orador. Grande evangelista. Você já se perguntou por que essa cadeira que está do seu lado ela está vazia? Você nunca se perguntou, não? Será que deveria ser eu que o Espírito Santo queria usar para trazer o meu primo e eu nunca o convidei? Será que era a minha mãe que deveria estar aqui do meu lado, que eu sempre me neguei a me apresentar como um verdadeiro convertido ao Senhor? Você já se perguntou isso? Esse é o teu ministério, irmão. O teu ministério é refletir Cristo na tua vida. Esse é o teu ministério. O teu ministério não é se expor mediante câmera com microfone. O teu ministério é glorificar o Senhor na vida do cristão. Esse aqui é um ministério genuíno, onde o Senhor quer que nós apresentemos. Sede renovados no espírito da vossa mente. E lá no versículo 26, diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É interessante essa palavra ira, eu particularmente eu falo por mim. Para mim, ira era uma palavra totalmente errada que cristão nenhum poderia ter em sua vida. Mas, claro, a gente vai procurando o entendimento, a gente vai crescendo e amadurecendo, e eu observei que a ira é uma emoção que todo ser humano tem. E quando eu lia essa palavra aqui, o Senhor falava comigo, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que eu tenho ira? Não, eu sou convertido. Eu não posso ter, mas eu tenho. Até Jesus teve. O que a gente não pode deixar, meus irmãos, é ser comandado por ela. A gente não pode ser fraco mediante ao conhecimento das nossas emoções. É interessante que aqui eu separei 2 tipos de ira que o ser humano tem. Que é a ira
permitida, que é aquela ira justa, e a ira pecaminosa. Paulo, ele nos apresentou aqui em Efésios que quando fala que a Bíblia não proíbe sentir ira, a Bíblia proíbe viver na ira. Um exemplo disso é lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5 ao versículo 7, que quando Caim, está aí, o irmão botou, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quem deveria dominar o pecado que ele já carregava? Não, ele foi dominado pelo pecado. Quem deveria dominar era o Espírito Santo em Caim? Não. A gente, por muitas das vezes, terceiriza o Espírito Santo, Fala, não, porque eu estava fraco na fé. Não, meu irmão. Era uma emoção mal administrada. Era uma emoção que você não conhece em você mesmo. Em ser uma pessoa irada. Em ser uma pessoa explosiva. Não, irmão Augusto, eu falo quando eu quero e eu falo a verdade mesmo. É porque você é uma pessoa mal educada e descontrolada. Você não controla o momento adequado de falar. O momento adequado de se comportar. O momento correto de se segurar e administrar as suas emoções. O Senhor falou que a porta, está à porta, está bem aí, eu consigo ver o pecado querendo sair em você, Caim. Controla isso. Controla isso. Naquele momento, Caim ainda não tinha pecado. Não tinha. Não, mas aquela oferta que ele fez ao Senhor, o Senhor não aceitou. Não aceitou, mas ele não pecou. Só que por birra, não pela minha oferta, mas porque aceitou do meu irmão. Isso é inadmissível. Porque o meu irmão não pode ser melhor do que eu. O Senhor não pode só olhar para ele. Isso e aquilo. Sempre terceirizando o teu problema. Sempre olhando mais para fora do que para si. O pecado está bem aí. Controla. Respira. Que é necessário, meus irmãos. Porque por uma falta de controle emocional, teve um ser humano morto. Igual a oração da irmã Kátia da agora. Foi assim, Uma pessoa que hoje em dia fala mal, ou só em olhar para o outro já mata. Por quê? Porque eu não gostei desse olhar dele. O pecado jaz à porta. Mas sobre ele deves dominar. Sobre o pecado, sobre a emoção, nós devemos dominar. A psicologia fala que precisamos conhecer nossos sentimentos para poder conhecê-lo. Essa ira justa é uma reação contra a injustiça, o pecado, o abuso. Então, nós vamos ter essa ira. Quando nós vemos uma injustiça, quando nós vemos alguém pecando ou um pecado, quando nós vemos um abuso, nós ficamos irados. Mas quando é um exemplo de ira pecaminosa, que é quando a gente está irado e magoa uma pessoa, fala alto, grita, ofende. Quando a gente está com ódio, que não respeita o próximo, não respeita nem a si, por estar com rancor, vingança, agressão. Isso tudo é a ira que faz gerar esse tipo de comportamento. A diferença não é a emoção, é o tempo de permanência no coração.
A diferença não é se você está irado ou se você não está irado. A diferença é se você está alimentando aquele sentimento. É a permanência que está no seu coração. Aquela semente, ela foi gerada. Mas você está aguando aquela semente da ira, é? Ela vai germinar. Aí ela vai eclodir, ela vai crescer, o pecado jaz à porta. Deixa isso passar. É igual a pessoa quando está de luto. O luto, ele é aceitável, é natural, é normal. Todo mundo fica muito triste quando perde um amado, um ente querido. Só que não pode passar por mais de 2 semanas, meus irmãos. Passou disso, vai gerar depressão. Você já está vivendo fora do luto, você já está alimentando aquela emoção. Você precisa entender que a naturalidade das coisas acontece e nós precisamos controlar aquilo que nós podemos. Aquilo que é interno. Aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que nos distancia de Deus. Se eu estou triste, eu vou me distanciar de Deus. Se eu estou amargurado, eu vou me distanciar de Deus. Se eu estou irado, nem por culto eu venho, porque eu tenho raiva daquele cantor. Então nós precisamos entender que não é a relação da emoção, é o que você está fazendo para que ela fique gerando dentro de você. Cuidado, irmãos. Vigiem. Por isso a necessidade, por isso a grande importância que Jesus deu no momento que ele foi assunto aos céus e falou: eu irei, mas vocês não podem e não vão ficar só, porque eu conheço vocês. Eu que criei vocês. Vocês são meus. E eu sei como vocês são. Então eu vou mandar o Consolador. Porque ele vai guiar vocês. Não forçar, não obrigar. Ele vai direcionar. Ele vai conduzir mediante a sua busca, mediante a sua obediência, mediante a sua necessidade, mediante a minha vontade para a sua vida. Mas para isso, você precisa me respeitar. E antes mesmo de você me respeitar, você precisa se respeitar, se conhecer. Por isso que eu coloquei aqui, que a psicologia, ela ensina que para que nós possamos entender os nossos comportamentos, precisamos entender o tipo de comportamento que temos, esse tipo de ira. Ou muitas das vezes nós precisamos parar para pensar: eu estou irado. É justo. Agora passou uns dias, eu ainda continuo irado, e com esse mesmo pensamento, não é correto. Você está se distanciando do Espírito Santo, porque você está forjando em você uma maldade, que vai criar rancor, tanto na sua vida, que vai gerar doenças psicossomáticas, quanto na vida dos irmãos que estão do teu lado, por você agredir verbalmente por estar irado. Amém? Porque a ira não resolvida, ela vira porta espiritual. O inimigo não precisa criar um pecado, ele só precisa de espaço. Porque a ira acumulada produz amargura, doenças emocionais, destruição de relacionamento, frieza espiritual. Muita gente não caiu em pecado grande, caiu por uma ira mal resolvida, uma ira pequena. Como tratar a ira de forma bíblica? Lá no versículo 22 e 24, Paulo ensina que precisamos trocar a velha reação pela nova. Pare de reagir como antes, meu irmão. Reaja como nova criatura. Mas para isso nós precisamos compreender o que eu preciso fazer para eu gerar esse comportamento. Para isso eu preciso ler a palavra todos os dias. Para isso eu preciso orar todos os dias. Para isso eu preciso conhecer a mim mesmo e conhecer ao meu Deus, para que eu possa
transformar e fazer essa mudança do antigo Augusto para o novo Augusto. Porque eu preciso ser um homem convertido. Aleluia. Porque meus filhos precisam ter em casa um pai convertido. A minha esposa, que eu amo tanto, ela precisa ter um homem, um varão, um servo do Senhor, de fato, convertido. Em todos os aspectos. Mas para isso, é gradativo. Que o chato é isso, irmã Mônica, que é bem devagarzinho a mudança. Não é de um dia para a noite. É gradual, é paulatino. É mediante a tua busca. É mediante a tua oração. É mediante aos joelhos dobrados. Por que tu acha que a irmã Kátia está aqui todo sábado, 6 horas da manhã? Porque ela busca ser mais espiritualizada do que os outros? Não. Porque ela entendeu essa necessidade de buscar a esse Deus perfeito. Porque uma busca que ela faz e que nós devemos fazer é isso, é pela perfeição. E fazer essa reação do antigo homem para o novo homem. Porque eu sei de onde eu vim e eu não quero voltar para lá. Então, para isso, eu preciso entender para onde eu estou indo. Para onde eu preciso ir? Essa é uma pergunta, Daniel, irmão Daniel, que nós precisamos fazer. Qual é o teu objetivo como cristão, irmão? Para onde tu vai? Mais de 80% não sabe. É para o céu. Não tem objetivo. Por isso, existem muitos fracos e doentes, por falta de propósito. Por isso que muitos deixaram de orar, por falta de propósito. Por isso que muitos se distanciaram do Senhor, porque não entendiam o propósito do Senhor que tinha para a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Substitua, meu irmão. Não apenas abandone. Faça com as mãos aquilo que é bom. Não basta parar de fazer o errado. É preciso começar a fazer o certo. No versículo 29, Paulo nos adverte sobre o controle da boca. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Ô, coisinha difícil. Os mais próximos de mim sabem, assim, quando eu crio uma amizade com uma pessoa, eu sou um falastrão. O irmão Daniel aí está me conhecendo bem, né? Eu gosto muito de falar, eu gosto de conversar, eu gosto desse contato. Eu gosto muito. Amizade, eu gosto muito disso. Mas quando eu não conheço, eu sou meio assim, meio distante. É o meu jeito, cada um tem a sua forma diferente aqui de ser. Mas, por muitas das vezes, eu paro para pensar, rapaz, está aí uma coisa que eu não deveria ter falado e falei por impulso. Igual Paulo falou, e aquilo que eu queria falar, eu não falei. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Infelizmente, nós batemos números recordes de divórcio. Porque o marido, pela variedade de oportunidade que ele tem de falar para sua esposa, assim quando acorda, eu te amo, com sinceridade, com as pupilas assim dilatando, demonstrando de fato respeito, carinho, e deixa. Mas por muitas das vezes ele ama, e a maioria das vezes de fato ele ama. Só que o amor ele deve ser apresentado, ele deve ser demonstrado. E se você não fala, você não está sendo entendido. E se você não está sendo entendido, você não está sendo compreendido e acompanhado.
Então, se as coisas estão mudando dentro do teu casamento, observe como é que você está tratando amorosamente a sua companheira. A mesma coisa para os filhos. Eu dou tudo para os meus filhos, eu não sei porque meu filho está assim, é porque você não tem a compreensão de entender o que você está falando para ele. Porque é impressionante como eles nos espelham. E por muitas das vezes o meu filho ele faz coisas que quando ele faz eu o repreendo, mas quando eu vou observar ele está só me copiando. Aí eu paro, meu Deus, como é fácil eu olhar para a trave, né? Para o argueiro no caso, né? E eu não observo a trave que está no meu. Porque a palavra, meus irmãos, aquilo que é falado, falar, aquilo que é ministrado, aquilo que é anunciado, tem poder. Tem o poder em todas as áreas que nós conhecemos, tanto essa terrena, você tem o poder de direcionar aqueles que te cercam por aquilo que você o falar, e tem também o poder espiritual. O poder nas hortes, o Senhor te deu essa autoridade. Por isso, o revestimento de poder, por isso que você precisa exercer o ministério que o Senhor te deu, através da palavra. Porque através daquilo que é falado, pode ser gerado e mudado, transformado, renovado. O que nós temos falado? O que nós temos anunciado? Ou eu não tenho tempo de falar com aqueles que eu amo? Ou quando eu falo com aqueles que eu amo, eu não falo da forma como eu de fato gostaria? Se analisa, meu irmão. A palavra dessa noite, ela é muito pessoal. Eu não gostaria que você pensasse em mais ninguém, exceto em você mesmo. Mas nem tudo que vai ser dito aqui é para você. Mas o que você pudesse fazer um filtro e analisar. Porque se o Senhor permitiu que eu subisse em cima desse púlpito e ministrasse essa palavra desta noite, e que as irmãs fizessem aquela oração, que foi justamente, era esse sentido que ele queria falar para o seu coração. E outra coisa, não entristeça o Espírito Santo, porque a ira descontrolada afasta a sensibilidade espiritual, endurece o coração. Escolha o caminho final, meu irmão, que é o perdão. Não deixe a sua vida ser controlada pela ira ou por qualquer tipo de emoção que te leve ao afastamento e o entristecimento do Espírito Santo, meu irmão. Feche seus olhos. Santo és tu, Senhor. O perdão, meus irmãos, ele tem o poder de mudar vidas. O perdão, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos. Antes de tentar perdoar alguém, perdoe primeiro você mesmo. Antes de procurar amar uma pessoa que você não consegue, mas está tentando de todas as forças, mas não consegue, olhe para si mesmo, porque tem algo que você precisa perdoar em você antes de estender esse amor para o irmão. Porque por muitas das vezes o que está te prendendo a exercer o ministério do Senhor na tua vida é alguma coisa que o Senhor precisa perdoar. Eu não conheço, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você tem alguma coisa que precisa ser perdoado. Porque se o Espírito Santo ele trouxe essa palavra aqui essa noite, é porque ele necessita que você
Dê esse primeiro passo. Porque o perdão, meu irmão, não justifica o erro do outro. O perdão te liberta de se achar justiceiro e acusador do próximo. O perdão liberta você do peso. Porque Deus não quer que você viva sem emoção. Ele quer que você viva sem prisão emocional. Você pode se sentir ira quando você vê uma injustiça contra o teu irmão. Quando você ouvir uma blasfêmia, algo contra os princípios e valores do teu Deus. Mas a ira não pode sentir você, meu irmão. Ou você governa as emoções, ou elas governarão você. Lá em Gálatas 5,16 diz: por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, quem está carregando mágoa, peça ao Espírito Santo nesse momento ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê força. Se porventura tem algum irmão que tem alguma ferida antiga, quando era criança, algo que ouviu, algo que viveu, apresente ao Senhor. Se essa ferida, meu irmão, foi alguém, apresente ao Senhor. Peça para Ele sabedoria, para que Ele possa te dar esse entendimento, para você perdoar aquilo que aos olhos humanos é impossível perdoar. Mas é necessário que você perdoe, porque você está perdoando. Porque o Espírito Santo, Ele está te pedindo isso e Ele quer que você se torne leve, justificado, santificado, renovado. Ele quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir desse momento que você perdoar, em ti serão feitas novas coisas. Aquilo que era velho vai ficar para trás, aquilo que era história passou. Eis que Ele fará tudo novo. Unção dobrada, graça multiplicada. Oh, aleluia. Cura. Gestação, libertação. O perdão, ele traz todas essas coisas. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra desta noite, meu Deus. Meu Pai, eu te peço, meu Pai, também por essas pessoas que estão acompanhando, meu Pai, pelas redes sociais, essa ministração. Que essas pessoas possam ter o entendimento, Senhor Jesus, do perdão. Esse peso, meu Pai, que carrega, Senhor Jesus, porque muitos estão doentes, Senhor Jesus, por não ter lançado o perdão, Senhor. Estão afadigados, Senhor, estão saturados, Senhor Jesus, estão na igreja, mas não conseguem ter alegria. Não consegue, Senhor Jesus, ser curado. Não consegue, meu Deus, ser batizado pelo Espírito Santo. Não consegue gerar. Não consegue, meu Pai, ficar grávida. Não consegue, Senhor Jesus, ter liberdade, Senhor, do renovo, da presença do Teu Espírito Santo, porque só fizeram uma conversão, Senhor Jesus, carnal, cultural, momentânea. Mas o Espírito Santo, neste momento, nesta noite, está pedindo que você perdoe tudo aquilo que fizeram contra você. O Senhor sabe que é doloroso. O Senhor sabe que tu não tem força.
Mas Ele está na tua vida justamente para poder te ajudar nesse momento, a te consolar, nesse momento mais angustiante, que para você é uma diferença que vai trazer grandes feitos para a tua vida. Assim diz o Senhor. Deixa o Senhor te guiar no caminho que leva à vida. Lança esse perdão. O Senhor, neste momento, está derramando graça sobre a tua cabeça. Uma ousadia de coragem. Nesta noite, o Senhor está fazendo na tua vida um diferencial que você tanto pediu para Ele. E Ele está colocando no teu espírito, nesse momento, a unção necessária que você precisa para ficar de pé. E se direcionar àquilo que te aflige por anos, que você sofre com essa angústia. O Consolador, essa noite, Ele vai segurar em tuas mãos e vai juntamente com você, aonde precisa ser feito isso, no momento oportuno, mas você precisa perdoar. Eu profetizo nesta igreja, vidas transformadas através do perdão. Por decisões que foram tomadas essa noite, eu profetizo nessa igreja, mulheres grávidas, por ter lançado o perdão. E o Senhor abriu a madre. Eu profetizo nessa igreja, pessoas sendo curadas. Porque o Senhor visitou essa noite e transformou na renovação do entendimento que leva ao Espírito Santo de Deus. Eu profetizo nessa igreja bênçãos sem medidas vindo da parte do Senhor, porque essa igreja decidiu andar na presença do Espírito Santo, por debaixo do perdão do Senhor, para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças